Oh, leva eu, leva também o meu amor. E vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador. Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos complementar a matéria de competência. Nós já falamos da competência em razão da matéria e vamos analisar a competência em razão do lugar. Uma vez que a gente analisou a competência em razão da matéria e entendemos que é possível a propositura daquele tema nos juizados especiais, agora nos resta analisar em qual juizado especial que eu vou propor a minha demanda. Quando nós vamos analisar essa competência em razão do lugar, nós fazemos essa questão. Temos juizados especiais espalhados pelo Brasil inteiro. Em qual juizado especial que eu posso propor a minha demanda? Um aviso importante: para se entender adequadamente essa parte, é importante, pessoal, vocês seguirem a ordem que eu vou demonstrar aqui. Se a gente fugir dessa ordem aqui, a gente pode propor a demanda num local inadequado. Então, a primeira regra de competência que nós temos envolve os direitos contratuais, quando eu tenho um contrato, quando eu tenho uma obrigação. Se nesse contrato está estipulado o local de cumprimento da obrigação. Se estiver estipulado um local de cumprimento da obrigação, a ação tem que ser interposta no juizado especial desse lugar de cumprimento da obrigação. Pode ser pagar, pode ser entregar alguma coisa, mas se tiver um contrato, eu vejo lá onde que tem que ser cumprida a obrigação e é lá nesse juizado especial correspondente que eu posso interpor a minha demanda. É isso que está lá no artigo 4º, inciso 2º, que vocês estão vendo aí no rodapé. Por exemplo, um contrato afirma que o pagamento deve ocorrer em Uberaba. Pagamento não foi feito. Onde que eu vou entrar com a ação? No juizado especial de Uberaba. Outro, o pagamento do cheque ou da nota promissória está descrito que tem que ser compensado ou paga a nota promissória lá em Parauapebas, no Pará. Não foi, o cheque voltou sem fundo ou a nota promissória não foi resgatada. Onde que eu tenho que propor ação de cobrança? No juizado especial lá de Parauapebas, no Pará. Então, essa é a nossa primeira regra, local de cumprimento da obrigação. Segundo, olha, não é questão de contrato, é uma ação de indenização. Alguém me causou um dano, alguém cometeu um ato ilícito. Então, onde que eu tenho que interpor essa ação de indenização? Quando esse pedido, gente, for de indenização, o autor vai poder escolher, primeiro, o domicílio da vítima, que é ele mesmo, o autor da ação, que sofreu o dano, e o segundo é o local da prática do ato ilícito. Então, o credor, que é o autor da ação, vai poder fazer essa escolha. Eu vou propor no meu domicílio, porque fica mais fácil para mim, ou eu vou propor lá na cidade onde eu sofri esse dano. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu, Roberto, moro em Uberaba, estava passeando por São Paulo. Chegou lá em São Paulo, um rapaz me deu um tiro. Onde que eu posso propor essa indenização contra ele? Posso propor aqui em Uberaba ou posso propor lá em São Paulo? Eu escolho. Ah, mas se ele morar no Rio de Janeiro, ele vai ter que ir lá em São Paulo ou aqui em Uberaba para se defender. Afinal, a lei está preocupada com a vítima. Além desses dois lugares aqui, domicílio da vítima, local da prática do ilícito, quando se trata de acidente de trânsito, pessoal, batida de veículos, pode ainda haver a propositura da ação se a vítima, o autor do processo quiser, ele pode interpor essa ação também do domicílio do réu. Aí ele escolhe. Então, em casos exclusivos de acidente de trânsito, domicílio do autor, que é a vítima, local em que houve a colisão de veículos ou do domicílio do réu. Então, se eu moro em Uberaba, o acidente de trânsito foi em São Paulo, e quem ocasionou o acidente de trânsito mora no Rio de Janeiro, eu posso propor a ação em Uberaba, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, se nenhuma das hipóteses que nós estudamos se mostrar pertinente. Então, não tem a ver com contrato, não tem local de cumprimento da obrigação, não tem a ver com ato ilícito, não tem a ver com
colisão de veículo. Qual a regra de competência em razão do lugar que eu vou usar? A clássica é sempre no domicílio do réu. Então, o juizado especial também adota essa regra por último, que também é usada lá no Código de Processo Civil, que o domicílio do réu é, por fim, o lugar que nós temos que interpor as nossas demandas nos juizados especiais cíveis. Porque aí já tem uma preocupação do legislador com a possibilidade de ampla defesa. Então, quando nós estamos falando desse domicílio, todo mundo pensa no domicílio pessoal, onde a pessoa mora. Está correto. Mas não vamos nos esquecer que todo mundo também é um domicílio profissional. A ação pode ser interposta não só no município em que eu moro, mas também pode ser interposta no município que eu tenho a minha atividade profissional ou econômica. Isso é muito importante para quando a gente vai litigar contra pessoas jurídicas. Então, se eu vou litigar contra uma empresa que tem filiais pelo Brasil inteiro, eu posso entrar com essa ação em qualquer município onde essa empresa tem uma filial, porque é o local onde ela tem a filial, a agência, a sucursal, o escritório. A intenção é facilitar aí, no caso, a vida do autor. E a gente presume, a lei presume, que se ele tem uma agência, se ele tem um escritório, se ele tem um filial naquela cidade, ele tem assessoria jurídica naquela cidade. Lembrando que a escolha é sempre do autor. Não cabe ao réu vir e discutir que poderia ser em outro município. Não. A escolha é sempre do autor. Pessoal, e antes da gente encerrar, vamos lembrar de um ponto muito importante. E aqui preciso de muita atenção de vocês, porque se vocês errarem esse finalzinho, não adiantou nada a gente estudar sobre competência. Quando estamos falando da incompetência em razão do lugar, se a gente for pela regra geral do Código de Processo Civil, que é aplicável à maioria dos processos brasileiros, o que o juiz vai fazer? O juiz vai remeter o processo para o foro competente. Então, se um processo der entrada em São Paulo e o juiz entender que a competência não é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, o juiz encerra o processo lá e remete tudo para continuar lá no Rio de Janeiro. Então, faz a remessa ao juiz competente. No caso dos juizados especiais, isso não existe. Uma vez que entrou com o processo e o juiz reconheceu a incompetência em razão do lugar, ocorre então a extinção do processo. Isso por causa das peculiaridades dos juizados especiais. Cada região adota muitos costumes, né? Graças à informalidade que nós temos nos juizados especiais. Então, é assim que procede. A incompetência em razão do lugar nos juizados especiais é mais severa do que na justiça comum. E aí, então, ocorre a extinção do processo, conforme está lá no nosso artigo 51, inciso 3º da Lei dos Juizados Especiais. Leva eu, leva também o meu amor. E vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador.